Aleluia. Amados, mas o livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Encontrou, diga amém. Se você encontrou, por gentileza, fique só mais uma vez em pé. É onde senta, levanta, senta, levanta. É bom que é um exercício. Para quem está parado aí sem poder pagar uma academia. Gálatas, capítulo 5. Glória a Jesus. Versículo de número 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Digam amém. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar. Queridos, como eu falei, hoje pela manhã estávamos a estudar referente ao assunto carne versus espírito. E nesta noite eu gostaria de pregar subordinado esse tema: carne versus espírito. Repita comigo: carne versus espírito. Pois bem, nós lemos aqui que o apóstolo Paulo dizia aos irmãos da igreja lá em Gálatas: andai em espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? A palavra é até difícil de embolar, eu quase emboldo a minha língua aqui agora. Mas concupiscência da carne, como foi que surgiu a guerra entre espírito e carne, ou carne e espírito? Essa guerra, ela começou desde o Éden. A Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E criando o homem à sua imagem e semelhança, Ele viu que não era bom que o homem ficasse só. E do homem Ele criou uma mulher. E após Deus ter criado homem e mulher, Deus, antes de ter criado a mulher do homem, Ele tinha falado para Adão: olha, de todas essas árvores você poderá comer o fruto, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comerdes certamente morrerás. Após ter criado Eva, Deus reforça essa ordenança, e Ele fala as mesmas palavras para Adão e Eva: olha, coma de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Pois bem, o recado foi dado, Adão e Eva têm agora o entendimento de que não deveria comer da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que o diabo, a antiga serpente, ele enganou a Eva. Nós conhecemos muito bem essa história, mas o que a Bíblia não relata, e que eu acredito que deva ter acontecido, é que Satanás, a antiga serpente, não conseguiu persuadir Eva na primeira instância. Ele não conseguiu enganar Eva no primeiro momento. Eu acredito que a serpente, ele ia cada dia tentando persuadir Eva, enganar Eva, para que Eva comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz
que certo dia essa serpente, aleluia, tendo um encontro com Eva, perguntou para Eva: o que é que o Senhor disse para você não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eva falou: sim, porque se eu comer, se nós comermos, certamente morreremos. Ele logo então disse: não é bem assim. Ele não quer que vocês sejam como ele, conhecedor do bem e do mal. Vocês não vão morrer, mas Deus disse que certamente morreria. Então ela comeu. Mas antes de ele enganar ela, acredito eu que Satanás, a antiga serpente, ia lá todo dia: Eva, olha o fruto como é bonito. Olha como esse fruto é lindo. Olha como ele é vistoso. Deve ser muito saboroso o seu sabor. Deve ser muito gostoso. Deve ser uma fruta muito suculenta. Qual é a fruta que você mais gosta, Eva? Eva, X. Essa fruta deve ser muito mais saborosa do que a fruta X. E aí, com isso, começa o desejo, nasce o desejo por aquele fruto. E aí Eva olha um dia o fruto de longe, mas não, o Senhor disse para eu não comer. Eva olha outro dia, Eva começa a observar aquela árvore. E aquele desejo vai aumentando. E quando o desejo aumenta, torna-se concupiscência. O que é concupiscência? É desejo intenso, desejo incontrolável. Então, o desejo, a concupiscência, ela começa com um desejo, simplesmente com um desejo que pode ser ignorado. Mas quando você alimenta esse desejo, e esse desejo vai aumentando, torna-se uma concupiscência. E a concupiscência, nós associamos ela somente para as coisas ruins, mas ela pode ser tanto positiva como negativa. Paulo, certa vez, ele disse à igreja de Filipe: olha, eu quero muito partir dessa vida para outra, para me encontrar com o Senhor, meu Deus, mas ainda eu sei que não é a hora, porque eu tenho muito que ensinar a vós outros. Isso que Paulo tinha era uma concupiscência de forma positiva, porque o desejo de Paulo era imenso, era intenso. Ele queria logo partir para encontrar com o seu Senhor, mas ainda não era chegada a hora. Mas a concupiscência que nós mais falamos é a concupiscência negativa, concupiscência da carne, que é voltada para as coisas ruins, para a coisa proibida. Essa concupiscência que tomou conta do rei Davi quando estava, aleluia, em seu palácio, olhando pela janela, e de repente avistou uma mulher despida tomando banho. Logo ele sentiu desejo, porque ele era homem, e homem, ele é atraído pelas curvas da mulher. Ele olhando, ele poderia ignorar aquele desejo, mas ele começou a fixar os olhos, e o desejo foi aumentando, tornou-se uma concupiscência. Ele não teve controle, mandou a chamar, deitou com ela. A concupiscência da carne nos leva ao pecado. Mas Paulo, ele diz aqui: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja no vosso querer. Então, essa guerra começou lá no Éden. Quando Eva cedeu àquela vontade que iniciou-se pequena e tornou-se uma vontade intensa, imensa, ela viu o fruto e aquele desejo de comer, e Satanás apertando a mente da coitada: coma, tu vais ser como Deus, tu não vai morrer, a fruta é boa, a fruta é saborosa. E aí ela foi lá e comeu do fruto, e deu também a Adão, e ambos erraram. Ambos pecaram. Quando eles pecaram, a natureza humana que era pura, a natureza humana que era imaculada, a natureza humana que era santificada por Deus, tornou-se
contaminada, suja e impura devido à desobediência. E aí começa um conflito, aleluia, dentro do próprio homem, porque a natureza estava dentro de Eva, estava dentro de Adão, e agora existe, aleluia, um conflito dentro deles, uma natureza agora contaminada e suja, e a essência de Deus em querer fazer o bem. E agora, essa luta, eles começam a se multiplicar, e os seus descendentes herdam esse conflito. E nesse conflito, a carne, a maioria das vezes, saía vencedor. Em 95% desses conflitos, naquela época, a carne saía vencedor. Sabe por que vocês não entendem, ou a maioria das pessoas não entendem quando lê as histórias do Êxodo e vê o povo de Israel contemplando todos aqueles milagres e acontecimentos inexplicáveis, milagres jamais vistos, e mesmo assim mais tarde começa a blasfemar, a reclamar de Deus. Mas que povo é esse? Viu Deus mandar aquelas pragas no Egito, destruiu o Egito para libertar e ainda continua duvidando de Deus? Mas que povo é esse? Viu Deus abrir o mar e ainda continua duvidando de Deus? Que povo é esse? Que viu Deus mandar maná, como já foi falado, Deus reclamou do maná, Deus mandou carne, aleluia! Tinha sede, Deus mandou água, mandou coluna de fogo para iluminar e aquecer, mandou coluna de nuvem para proteger do sol e o guiar. As roupas não se envelheciam em seu corpo, os calçados não se gastavam. Deus alimentava, cuidava daquele povo, e o povo ainda reclamava e murmurava de Deus. Quem nunca se perguntou isso? Sabe por quê? Carne, natureza contaminada que estava sobre eles. Aí o Pai das Luzes, vendo isso, só tem um jeito. Só tem um jeito para libertar. Aí nós sabemos que Jesus veio, morreu por nós, para nos libertar da opressão dessa natureza contaminada. Mas deixa eu abrir um parêntese aqui para que você entenda o negócio. Porque existem muitas pessoas pensando, quando nós falamos carne, quando nós citamos carne, aqui com Paulo ele faz menção, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Paulo não está falando dessa matéria. Paulo não está falando do corpo concebido pela mulher. Paulo não está falando do corpo palpável. Não, ele não está falando desse corpo. E tem muitas pessoas pensando que o seu corpo que é o inimigo do Espírito. Eu quero te dizer que Deus, Ele te formou. Nós somos criações de Deus. E o nosso corpo, ele não é inimigo de Deus. O nosso corpo é para a glória de Deus, para a exaltação do nome do nosso Senhor. Quando o Paulo ele se refere a carne, ele está se referindo à natureza que é em nós, não o nosso corpo. Essa luta, esse conflito é com a nossa natureza pecaminosa, natureza que foi contaminada e está dentro de nós. O nosso corpo é somente o veículo pela qual nós vamos satisfazer o desejo da natureza pecaminosa ou do Espírito de Deus. Se você está entendendo, diga amém. Estou pregando de uma forma bem suave para que você possa entender. Então, o meu corpo, ele é o veículo pelo qual eu vou satisfazer, a qual eu vou dizer, olha, vou ceder à vontade da carne, natureza pecaminosa. Vou ceder à vontade do Espírito de Deus. Então meu corpo, nosso corpo é o veículo. E esse conflito, essa guerra acontece no campo de batalha. Sabe onde é o campo de batalha? Sabe? Diga sim ou não. Sim. O campo de batalha, se vocês não sabem,
em nossa mente. Aqui é o campo de batalha. Aqui é o campo de batalha. Não é a tua mente, como muitos pensam e dizem por aí, que anda batalhando com o Espírito. Não. A tua mente também é de Deus. Ela não é inimiga de Deus. Quem é inimiga de Deus é a carne, natureza pecaminosa, que quer fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, que quer fazer aquilo que é proibido por Deus, que quer fazer aquilo que nos leva para o inferno, que nos leva para a perdição. E essa batalha, ela acontece em nossa mente. É o Espírito dizendo em nossa mente: não ceda à vontade da carne, e a carne dizendo: satisfaça essa vontade. Você, aleluia, tem que sentir esse prazer, você tem que fazer, senão você vai ser frustrado e vai se arrepender. Essa batalha acontece dentro de nós. Mas Paulo, ele disse: andai em espírito, e você não vai cumprir a concupiscência da carne, o desejo intenso que é em você, essa vontade imensa, incontrolável, em fazer aquilo que é errado, em fazer aquilo que é proibido, em ir aonde não deve ir, em falar o que não deve falar, em andar onde não deve andar, em praticar o que não deve ser praticado. Você, para agir dessa forma, deve andar em espírito. Aí você não vai satisfazer a vontade da carne. Aleluia. Pronto, Paulo, ele foi objetivo. Não quer fazer a vontade da carne, só existe uma maneira. Qual é? Andar em espírito. Agora, como andar em espírito? Como é que eu ando em espírito? Porque quando eu ando no espírito, eu não cumpro a concupiscência da carne. Aqui em Romanos, no capítulo 6, você tem que entender, diga amém. Amém. Eu fico preocupado em saber se os irmãos estão entendendo ou não. Romanos 6. Romanos capítulo 6. Capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 6. Amém? Amém. O que é que diz aí? Porque A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é a vida e a paz. Porque a inclinação da carne é Morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Escute bem. Estou pregando de uma forma suave, como se estivesse ensinando. Quando o nosso corpo é o veículo que vai satisfazer a vontade da carne, natureza humana, contaminada, ou satisfazer a vontade do Espírito, é o nosso corpo. Quando nós nos inclinamos a satisfazer o desejo da carne, o resultado, aí sim, o resultado dessa inclinação se reflete em meu corpo. Quando eu me inclino, quando nesse campo de batalha eu dou mais espaço à minha carne, o resultado é morte. Mas quando eu inclino, aleluia, o campo de batalha para o Espírito, o resultado é vida e paz. Sabe por que existe muito crente atribulados, perturbados, angustiados com tudo, sem ter paz, sem ter nada, reclamando de tudo e de todos? Porque ele está inclinado mais para a carne, que está conduzindo ele à morte. Mas quando você vê aquele crente que mesmo diante de diversos problemas, diante de diversas dificuldades, ele continua cantando, ele continua com paz, ele continua rindo, é porque ele se inclina para as coisas do Espírito. E quando isso acontece, o resultado em nós é vida e paz. Então, irmãos, nós temos que andar em espírito, nos inclinar para as coisas do Espírito, abandonar aquilo que é proibido, aquele conflito que há dentro de nós. Eu sei que eu não devo fazer, mas eu quero fazer, a minha carne quer fazer. Davi estava assim. Davi, eu sei que eu não devo possuir aquela mulher ela é esposa de um servo meu, de um oficial meu, manda matar ele,
traz ela para mim. Se inclinou para a carne. Qual foi o resultado? Aleluia. Morte. Morreu o filho, que a mulher engravidou e o filho morreu. A espada desceu na casa de Davi de um jeito tão incrível que o palácio real, a família real, foi motivo de escândalo. As pessoas de Israel e da cidade circunvizinha olhavam, olha que coisa feia, olha o que está acontecendo na vida da família do rei Davi. O irmão abusando da própria irmã, e o outro irmão querendo vingar o irmão, o outro querendo roubar o trono do pai. Sabe por quê? Inclinação da carne gera morte. Mas por outro lado, tem outra pessoa também que passou por uma situação semelhante. Charado, nosso levita aqui, estava lá, apareceu a mulher de Potifar e se despiu diante dele e queriam seduzir. E José não vinha me dizer que José, quando viu aquilo, ele não se sentiu atraído, irmãos. É verdade. O desejo vem sim, mas nós temos que lutar e dar mais razão, inclinação ao Espírito do que para a carne. E se a carne está muito forte ao ponto de você querer satisfazer a sua concupiscência, faça como José, pé na estrada. Pé na estrada, irmãos. Ah, tu não gosta de mulher não? Eu gosto sim, e é por isso que estou correndo. Porque também eu amo a minha santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Aleluia, meu Deus. Mas o evangelista André tem costume de dizer, não troque a sua salvação por um minuto de prazer. Glória a Deus. Isso é verdade, irmãos. É a tua salvação que está em jogo. Aleluia. Por um simples momento de prazer. A carne ela é maldita. A carne quer nos levar à morte, mas o Espírito quer nos levar à vida eterna. Ei, quem está saindo vencedor nesse teu conflito? Existem dois seres brigando aí dentro de você. Um querendo satisfazer a vontade da carne, que é contra a vontade de Deus, e o outro querendo fazer a vontade de Deus, que é contra a vontade da carne. Quem está vencendo dentro de você? Quem vai sair vencedor nessa luta? Sabe quem é? Aquele quem for mais alimentado. A quem mais você alimentar, mais fica fortalecido. E quem é mais fortalecido é quem sai vencedor. Então nessa noite, aleluia, eu te convido a fortalecer o Espírito de Deus que há dentro de você. Dá mais inclinação ao Espírito de Deus. Dá mais calma ao Espírito de Deus. Se volta mais para o Espírito de Deus. É, meu Deus. Aleluia. Mas aí a pergunta que deve ser feita é, pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu me inclino mais para a coisa do Espírito e menos para a coisa da carne? Esse conflito, essa batalha de fato existe em mim. Tem coisas, o próprio Paulo falou, Romanos, não lembro muito bem, mas o próprio Paulo falou, aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu quero fazer faço. Miserável homem que eu sou. Ele fala, essa lei que há dentro de mim. Porque dentro de mim é uma lei, mas também há outra lei, aqui ele está falando da carne e do Espírito. E assim somos nós às vezes, vivemos nesse conflito. Você está lá e o Espírito está dizendo, homem, não faça isso. Mas a tua carne está dizendo, faça, rapaz, besteira. Mas o Espírito está dizendo, não faça. Deus
não se agrada com isso. Isso é errado. Mas a carne está dizendo que nada, rapaz, tu é besta. Tu vai perder essa oportunidade. Olha lá que coisa boa. Olha, rapaz. Mas o Espírito está dizendo, não vá. O resultado disso é morte, porque há caminhos que parecem ser bons aos olhos do homem, mas o seu fim é morte. Mas a carne está dizendo, nada, rapaz, isso é besteira, isso é bobagem. A quem você está dando ouvido? Quem está mais alimentado? Quem vai vencer essa guerra dentro de você? Meu Deus. Aleluia, sim. Você já viu nos desenhos? Olha, irmãos, eu sempre aprendi com o meu pastor Ricardo, meu irmão. A gente sempre assistia filmes, desenhos animados, e quando passavam as cenas assim meio inusitadas, ele sempre me parava. Na época eu não era nem pastor, não tinha nenhum carro em igreja. Ele me parava, está vendo aquilo ali? Ele falava, assim mesmo é no mundo espiritual. Essas pessoas, ele tem certo conhecimento das coisas, como acontece no espírito, é assim mesmo. Às vezes só alguns detalhes que mudam. Quem nunca assistiu um desenho animado, isso acontecia mais, não sei se era no Pica-Pau, não sei, que alguém ia fazer alguma coisa, aí tinha um anjinho e um capetinha na cabeça. Faça e não faça, faça e não faça, faça e não faça. É assim mesmo. Só que essa batalha não é fora, essa batalha é dentro. O capetinha, na verdade, não é um capetinha, porque nós não podemos, eu acredito que capeta fica difícil. É a nossa natureza pecaminosa, brigando contra o Espírito. Agora, quando você, sabe por que existem pessoas que perguntam, crente se manifestando na igreja? Como é que pode? Quando você se inclina mais para a carne, você dá liberdade ao demônio entrar em sua vida. Aí ele entra. Aí é por isso que tem crentes que se manifestam dentro da igreja. E os irmãos ficam assustados, mas não é crente, vai ter lugar no diabo. Então, a pergunta é, como alimentar o Espírito para que eu não venha satisfazer a vontade da carne? Eu tiro a receita agora, Efésios, tem que ser bom de Bíblia. Efésios capítulo 5. Fazer um tour na Bíblia Sagrada, coisa boa. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo. Tem alguém ainda folheando aí, eu espero. Efésios 5, versículo de número 18. A partir do versículo de número 18, a Bíblia diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos. Aí Paulo começa a falar como é que o crente ele se enche do Espírito, de que forma? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Crente tem que ficar cantando música profana, ele vai ser cheio do Espírito cantando música do mundo, ele vai ser cheio do Espírito cantando música do Arrocha, ele vai ser cheio do Espírito cantando música, aleluia, de Roberto Carlos. Não, ele é cheio do Espírito, salmodiando e cantando louvores de coração, hinos e cânticos espiritual. E tem mais, andando e dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai. Ele vai ser cheio do Espírito reclamando que o feijão está muito caro? Vai ser cheio do Espírito reclamando que está desempregado? Não. Ele vai ser cheio dando graças a Deus por tudo. Dando graças a Deus por tudo. E tem mais, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Crente vai ser cheio do Espírito brigando um com o outro? É dessa forma, meu querido. Não tem outra maneira. Aleluia. A receita está aqui, quer ser cheio do Espírito. Paulo ele diz, olha, não se embriague com vinho, não deixe a natureza humana aqui, não deixe a natureza humana tomar
tomar conta de você, mas que a natureza divina vem inundar todo o teu ser. De que forma, Paulo, eu posso fazer isso? É falando entre vós, no meio de vós. Não é falando da vida alheia, não é falando da vida do irmão, não é falando da vida dos outros, não é falando mal do pastor, do evangelista, do sapato que a irmã, aleluia, está usando, do sapato que o irmão está usando, da roupa que fulano está usando. Se o culto, aleluia, seria melhor se fulano ou ciclano estivesse. Não, é falando entre nós. Ele diz, falando entre vós com salmos, aleluia, entoando louvando de coração. Não é com a boca para fora não, falando de coração, cantando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e sujeitando uns aos outros. Quando agimos assim, nós somos cheios. O campo é todo tomado pelo Espírito. E a carne, ela se recua, ela fica acuada, ela fica recuada, ela não tem força, e o Espírito toma todo o espaço em nossa mente. Aí, sabe quando isso acontece? Quando isso acontece em nossa vida, Edirlan, sabe o que acontece? 1 Coríntios, não precisa abrir se você me acompanhar. 1 Coríntios capítulo 16, versículo, aleluia, 1 Coríntios, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. 16. Aleluia, Senhor. Deixa eu me encontrar aqui, que eu me perdi. 1 Coríntios 16, não, me perdoe. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, versículo 16, parte B. Capítulo 2, versículo 16, parte B. Quando nós damos, quando nós fazemos aquela listagem que o Paulo nos falou, quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós sujeitamos uns aos outros e damos graças, nós somos cheios. Aí a nossa mente, que é o campo de batalha, sabe o que acontece? Todo o espaço em nossa mente é tomado. E a nossa mente, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, parte B. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Aí o Espírito de Deus toma toda a nossa mente. O nosso campo de batalha é todo tomado pelo Espírito de Deus. Nós passamos a ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente saudável. A mente de Cristo não pensa mal do irmão. A mente de Cristo não pensa em pecar. A mente de Cristo não pensa em ficar reclamando. A mente de Cristo, aleluia, ela faz aquilo que o apóstolo Paulo diz. De porventura, aleluia, ele diz, olha, se é alguma coisa de boa fama, se é alguma coisa, aleluia, boa, se é alguma virtude nisso pensai. Nós ocupamos a nossa mente com coisas boas. Aleluia. Quando o Espírito de Deus toma toda a nossa mente, quando nós somos cheios do Espírito de Deus. Tem pessoas aí, irmãos, iludidas, pessoas se enganando. Elas não estão sendo enganadas não, elas estão se enganando, dizendo que é cheio do Espírito de Deus, mas fala mal do irmão, dizendo que é cheio do Espírito de Deus, porque vem a igreja e pula, e fala em línguas estranhas, e dá profecia e passa revelação, mas lá em sua casa ela fala mal do pastor, ele fala mal do pastor, lá, aleluia, onde ninguém vê, faz aquilo que é errado. Deus não se deixa esclarecer, aquilo que você plantar, isso você vai colher. Não é assim que é cheio do Espírito, isso é fachada, isso é engano. Ser cheio do Espírito é viver o Evangelho genuíno da palavra de Deus. Aleluia. Ele toma conta de todo o teu sentido. E aí não há vez para o pecado, não há vez para o engano, não há vez para a mentira, não há vez para a altivez. Mas deixa eu te dizer para encerrar.
Quando os irmãos estão entendendo, Amém. porque quando eu prego, tipo ensinando, pregação, mistura de pregação e ensinamento, eu tenho essa preocupação se os irmãos estão entendendo ou não. Amém. Aí quando isso acontece, cara, que o Espírito de Deus toma todo o nosso ser e a carne, a natureza pecaminosa, ela é acuada, ela fica lá acuada, ela não está morta, ela só está acuada, só acuada, assim mesmo, me permita aqui, por favor. Ela está lá acuada, só assim, esperando a oportunidade, e ela é paciente, passa um ano, ela está lá, minha vez vai chegar. Ele está cheio do Espírito, estou aqui recuado, acuado, mas quando aparecer a primeira oportunidade, eu vou me levantar e vou tentar ocupar o espaço novamente. É assim, irmãos. Ela é acuada, fica lá esperando a oportunidade para você sair do Espírito. Sabe aqueles irmãos que às vezes vem e conta aqui no microfone, ainda tenho coragem de contar, irmãos, eu estava no Espírito, eu estava ali na presença de Deus, mas aconteceu algo que me tirou do Espírito. É verdade, irmãos, isso acontece. Às vezes você está ali na santidade, você está ali no Espírito, sua mente toda ocupada no Espírito, a carne acuada. Quando eu falo carne, é a natureza pecaminosa que é em nós, ela acuada, afastada, só esperando a oportunidade, e de repente essa oportunidade é um pisar de pé no irmão, um pisar de pé, aleluia, no seu pé. Aí você, seu miserável, que eu te pego. Aí a carne aí se levanta, opa, me chamou e te abraça. Te abraça, me chamou, me deu espaço. Aí o Espírito ficou. Aí a carne começa a trabalhar. Aí uma coisa, uma ação que você dá espaço a ela, aí vai dando outras brechas, e aí vai abrindo outras portas, e aí vai abrindo outras portas. Quando pensar que não, o estrago está feito. É assim mesmo. Tem Espírito, mas deu vazão. Hoje eu estou encerrando, mas isso me lembrou outro texto que eu faço questão de ler para os senhores, caso eu encontre aqui. Aleluia, a palavra de Deus é maravilhosa. Aleluia. Está em Gálatas também. Aleluia. Glória a Jesus.